Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, o canal Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento de Jesus ocorreu na cidade de Belém e marcou para sempre a história do mundo. O menino judeu que nasceu em Belém não era apenas mais um homem qualquer a nascer, mas era a encarnação de Deus. Obviamente, negar o nascimento de Jesus Cristo é negar o Evangelho e, consequentemente, toda a Escritura, visto que ela aponta para esse acontecimento e seus desdobramentos. O nascimento de Jesus ocorreu de forma milagrosa. Todos os humanos que já nasceram na história da humanidade nasceram da relação entre um homem e uma mulher, mas o nascimento de Jesus Cristo ocorreu por obra e graça do Espírito Santo. Não sabemos qual foi o mês e o dia em que Jesus nasceu. Na verdade, não sabemos com exatidão nem mesmo o ano em que se deu o nascimento de Jesus. Estamos acostumados a imaginar que isso ocorreu no ano 1 do calendário que divide a história em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Na época que Jesus nasceu, o império dominante já era o poderoso Império Romano. A língua comum em toda a região da Palestina era o grego, por causa da influência do antigo Império Grego de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que resultou no período helenístico, basicamente sobre uma mesma língua e com uma boa infraestrutura e segurança promovida pelo Império Romano. Havia uma unidade política nunca vista antes naquela região, mas consequentemente toda essa unificação também trouxe uma fragmentação interna no judaísmo. Isso porque alguns judeus eram a favor do domínio romano, especialmente por causa dos seus benefícios, enquanto outros eram contra esse domínio e guardavam por uma libertação. Por isso muitos esperavam um Messias político que pudesse livrar do domínio estrangeiro. Na época do nascimento de Jesus, o imperador romano era Otávio Augusto. A Judéia era um estado vassalo do Império Romano e era governada pelo rei Herodes, o Grande. Inclusive foi esse Herodes que ordenou a matança dos meninos em Belém após o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi virginal. A primeira coisa que precisa ser enfatizado quando falamos sobre o nascimento de Jesus é que ele aconteceu de forma miraculosa. Sobre isso, o texto bíblico diz: foi assim, o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Em outra parte, o texto bíblico também mostra que a jovem Virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou que ela haveria de ter um filho. Ela ficou espantada, afinal ela era virgem, mas o anjo lhe falou: o Espírito Santo virá sobre você
e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A Bíblia não esconde o fato de que José teve dificuldade de assimilar aquela situação, mas o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e lhe explicou que ele não deveria hesitar em tomar Maria como sua esposa, pois sua gravidez era procedente do Espírito Santo, e o filho que haveria de sair de seu ventre seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Atenção, povo de Israel! Uma proclamação! Ouça, povo de Jerusalém, um decreto de César Augusto. Todas as pessoas devem ser contadas e taxadas. Cada pessoa deve ir até a sua cidade natal. Lá ela será contada e taxada. A Bíblia diz que Jesus nasceu durante o período em que José e Maria viajavam de Nazaré para Belém, por causa do censo que estava acontecendo. Como José era de Belém, ele precisou ir até lá para poder se registrar. Isso, no entanto, serviu para cumprir as escrituras que, através do profeta Miqueias, já havia anunciado que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém, a cidade de Davi. Naquele mesmo tempo, Belém era uma cidade muito pequena e praticamente uma vila. E em Belém, o dia do nascimento de Jesus não foi nada fácil. José não conseguiu encontrar vaga na hospedaria para ele e sua esposa grávida, prestes a dar à luz. Por isso, Jesus nasceu num ambiente de estábulo e foi deitado numa manjedoura. Enquanto ainda estava na manjedoura, um grupo de pastores foi visitar o menino Jesus, após de ter sido avisado de seu nascimento por um anjo do Senhor enquanto apacentava o rebanho durante a noite. Completando os 8 dias de seu nascimento, Jesus foi circuncidado e consagrado ao Senhor no templo em Jerusalém, conforme mandava a palavra e a lei. Depois Jesus também recebeu a visita de uns magos do Oriente, que foram milagrosamente guiados por estrela até o local onde o menino estava. E lhe deram ouro
incenso e mirra como presente. O texto bíblico não informa quanto tempo se passou desde o nascimento de Jesus até o momento que os magos foram homenageá-lo. O nascimento de Jesus é um dos assuntos que estão no centro da fé cristã, pois testemunha a respeito da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Isso significa que ele deixou para trás privilégios inimagináveis para a mente humana, aquele que desfrutava da igualdade com Deus, pois ele mesmo era Deus, voluntariamente aceitou assumir a forma de servo, tornou-se completamente humano. Mas Jesus não veio ao mundo numa família poderosa. Ele não nasceu num palácio e não se deitou num berço glorioso. Ele veio numa família humilde, nasceu num estábulo e se deitou numa manjedoura. Embora ele próprio fosse o Senhor da lei, ele nasceu sobre a lei, tornou-se sujeito à lei e cumpriu com perfeição a lei, para poder redimir os que estão sob a lei. Considerando tudo isso, precisamos considerar alguns pontos importantes sobre o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus testemunha que ele se tornou verdadeiramente humano. Seu corpo não era uma ilusão, não era um tipo de aparição espiritual. Ele nasceu totalmente humano, feito de carne e osso. Em segundo lugar, o nascimento virginal de Jesus indica que ele nasceu sem herdar o pecado original, do qual todos nós somos herdeiros. Jesus não teve um pai humano, mas nasceu por obra do Espírito Santo. Em outras palavras, o nascimento de Jesus interrompeu parcialmente a linhagem de Adão por parte de pai, e por isso ele foi preservado de participar da culpa da corrupção, que todos os descendentes de Adão participam. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus, em seu caráter virginal, indica que de fato, na pessoa de Cristo, estava unida de forma plena, indivisível e também inconfundível as naturezas divina e humana. Cristo tornou-se verdadeiramente homem, mas não ficou menos divino ou deixou de ser Deus. E por fim, o nascimento de Jesus aponta para a verdade bíblica de que a salvação não é obra do esforço humano, mas é obra do Senhor. Jesus nasceu na plenitude do tempo, o momento exato determinado por Deus, para prover a redenção de seu povo.